Olá, povo precioso, tudo bem com vocês? É sempre um prazer muito grande poder estar aqui junto com vocês, compartilhando princípios do nosso Pai. Há cerca de quase 2 anos atrás, enquanto eu lia Mateus 4:4, eu perguntei ao Pai o que, afinal de contas, Jesus tinha dito ali. E enquanto eu perguntava a Ele, as informações foram sendo inseridas dentro de mim. E eu comecei a ficar muito, mas muito feliz em observar que, mais uma vez, Jesus estava ensinando acerca do Pai dele e nos rendendo princípios de relacionamento. Eu fiquei extremamente contente em observar aquilo. No capítulo 4, versículo 4 de Mateus, está escrito assim, ó: Respondeu-lhes Jesus: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Enquanto eu li esse texto, eu comecei a ficar atônito, porque o Pai começou a inserir as informações dentro de mim e eu comecei a ficar fascinado em ver que coisa mais linda que Jesus disse ali. Primeiro, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. As partes mais baixas da revelação é que nós não nos alimentaríamos de princípios humanos, nós não nos alimentaríamos de revelações, de associações e de ensino e nem tampouco de sabedoria humana. Nós nos alimentaríamos daquilo que sai da boca do nosso Pai. Isso já me deixou assim incrivelmente fascinado. Depois eu observei também, juntando com algumas outras experiências que eu tinha tido com o Pai, alguns pontos de registros, que o que nos sustenta não são os alimentos terrenos, ou seja, o que sustenta o nosso organismo não é aquilo que nós comemos, mas sim aquilo que sai da boca do nosso Pai. Porque aquilo que sai da boca do nosso Pai tem o poder, literalmente, de nos envolver com a estrutura, com os recursos e com tudo que é necessário para a manutenção da nossa vida. E o mais importante de tudo, aquilo que ele fala sustenta o nosso organismo. Eu me lembro de experiências maravilhosas, de uma época que eu estava estudando nutrigenômica, epigenética, nutrição funcional. E eu fiquei tão fascinado com toda aquela informação que eu comecei a acreditar que eram os alimentos que me sustentavam. E o Pai me disse: Wagner, não. Fique alguns dias sem comer. Porque você está acreditando que, infelizmente, são os alimentos que te sustentam. E bem na hora que meu nariz tinha corizado, eu falei: gente, eu vou ficar doente. Foi a primeira coisa que a minha alma lançou na minha mente para eu acreditar. E no cabo de 3 dias eu vi que praticamente todas as pessoas da casa começaram a ficar corizando o nariz, enquanto a minha saúde ficou absurdamente intacta e perfeita. Uma vez mais, o que ele diz sustentou a minha saúde. Depois Jesus disse que era o que sai da boca do Pai, literalmente, que seria o verdadeiro alimento para dentro de nós. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Repare que o mas é sem i, então é troca de cenário. Nem só de pão viverá o homem, vamos trocar o cenário, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observe para você ver a palavra sai. Conjuga esse verbo junto comigo. O passado de sai é saiu, o futuro de sai é sairá. Ou seja, a palavra está no presente. Jesus está aplicando dentro de nós ali, nos ensinando, gente, é fascinante isso aqui, um princípio de relacionamento. Eu tenho que me alimentar daquilo que sai. Por exemplo, se eu disser para você a palavra pai, enquanto eu estou dizendo a palavra pai, está no presente. Quando eu termino de dizer a palavra pai que eu acabei de dizer já virou passado. Então eu preciso me alimentar daquilo que sai da boca do Pai. Enquanto essa informação estava entrando dentro de mim, eu ficava enlouquecido. Eu falei: meu Deus, que coisa mais incrível, gente. Aí foi quando as informações continuaram a inundar meu interior. Eu falei: Pai, que lindo que Jesus disse. Foi quando o Pai começou a dizer para mim, falou: Wagner, a Bíblia que está na sua mão, que você está lendo agora, ela saiu da minha boca ou ela sai da minha boca? Eu falei: Pai, isso já está escrita, por que saiu? Ele falou: pois bem, você começa se relacionando com aquilo que saiu, até chegar naquilo que sai. Até você poder ouvir continuamente o que sai. O que sai não anula o que saiu, mas você precisa daquilo que saiu para chegar naquilo que sai. Princípio de relacionamento. Ou seja,
aquilo que sai não anula aquilo que saiu, mas você precisa se relacionar com aquilo que saiu para chegar naquilo que sai. E o mais lindo, quando você entende que é o que sai, você precisa escutar o Pai agora, entender Ele agora, daqui 5 segundos de novo, daqui 5 segundos de novo. Então, continuamente você precisa estar se relacionando com o Pai, ouvindo Ele, entendendo Ele, para você estar literalmente se alimentando do seu Pai na estrutura de um relacionamento. Eu fiquei fascinado em observar aquilo que Jesus disse nesse princípio. De repente o Pai falou assim: Wagner, e mais um detalhe muito importante. Jesus acabou de declarar para você que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, chegar-se a um tempo em que não haverá mais necessidade de você ouvir somente o que saiu da boca de Jesus. Porque nem só de pão, nem só do próprio Jesus vai se alimentar o homem, mas sim de toda a palavra que sai da minha boca. Ou seja, o relacionamento não ficará focado somente na pessoa de Jesus. O relacionamento é focado na pessoa do Pai. Aquilo me deixou enlouquecido quando eu ouvi aquilo, porque eu me lembrei da oração de Jesus dizendo desse jeito assim: chegar-se um tempo, e esse tempo já chegou, em João capítulo 17, em que o Pai observaria que nós amamos Jesus e que Jesus não haveria a menor necessidade mais de rogar por nós, porque nós conseguiríamos um contato completo e direto com o Pai. Puxa, eu fiquei assim enlouquecido de escutar aquilo. E de súbito eu também lembrei de uma conversa que eu estava tendo com o Vinícius, quando o Vinícius falou assim: Wagner, o Pai me disse algo incrível. Eu falei: Vinícius, o que ele te disse? O Vinícius falou assim: Wagner, o Pai me disse que Jesus, ele é o centro, mas ele não é o fim. Lembra? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é um caminho que nos leva para algum lugar. Ele é uma verdade manifesta do Pai. E só Ele pode nos levar até a verdadeira fonte de vida que é o Pai. Ou seja, Wagner, Ele é o centro, mas não é o fim. Ele é o centro, o Pai é o fim. Eu fiquei enlouquecido, observando e lembrando, tudo isso se movendo dentro do meu interior. Guarde uma coisa no seu coração, querido. É tempo de relacionamento com o Pai. E entenda, é tempo de nós nos relacionarmos com o que sai da boca dele. Ele quer ter um contato direto com você, continuamente com você. De segundo após segundo, de milésimo de segundo após milésimo de segundo. O tempo todo com você. Que o Pai te abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.